Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo é para orientá-los a fazer as atividades do PET 3 da semana 2 do 7º ano. A primeira atividade pede somente para ler com atenção a explicação de Pedro. Fluxograma é um tipo de diagrama utilizado para a representação esquemática de um processo ou algoritmo. A ilustração traz de forma descomplicada e fácil a trajetória de informações ou etapas que o compõem. Sua representação gráfica é geralmente feita com figuras geométricas e setas unindo essas figuras. O fluxograma pode ser usado para resolver problemas que apresentam a mesma estrutura. Atividade número 1 só falou o que é um fluxograma. Atividade número 2 vem mostrar como que funciona um fluxograma. Aqui nós temos o seguinte, vamos elaborar um fluxograma para determinar a fração de uma quantidade. Os exercícios, a partir do número 3, vai pedir para determinar a fração de uma quantidade. E nós vamos observar esse fluxograma para poder fazer essas atividades. O que é esse fluxograma? Um fluxograma, ele tem uma representação gráfica feita com figuras geométricas e setas unindo essas figuras. Então, nós vemos aqui, nós temos as figuras geométricas que estão unidas com setas. Vamos ver o que está dizendo esse fluxograma a respeito de determinar a fração de uma quantidade. Então, aqui, primeira coisa, identificar a fração, que é representado aqui, A é o numerador e B é o denominador, e a quantidade X em relação a qual se pretende determinar. Dividir a quantidade pelo denominador da fração. A quantidade que você quer determinar, você vai dividir pelo denominador. Esse resultado foi chamado de Q. O que a gente vai fazer com esse resultado? Vai multiplicar o quociente obtido pelo numerador da fração. Esse resultado vai multiplicar pelo numerador, registrar o resultado da fração da quantidade. Então, o que foi feito? Pegou o número, dividiu pelo denominador e depois multiplicou pelo numerador. Assim, teremos o resultado. Então, número 3. Alice doou 3/5 de R$ 200 para uma família carente. Sua tia achou esse ato tão bonito que presenteou Alice com o equivalente a 3/4 da quantia que ela doou para essa família. Utilize o fluxograma da atividade 2 para determinar. Letra A quantia que Alice doou para essa família carente. Então, vamos lá. Alice doou 3/5 de R$ 200. Então, aqui, nós temos a fração 3/5, né? Onde aqui o 3 vai ser o A e o 5 vai ser o B. E a quantidade é os R$ 200. Então, o X vai ser igual a 200. Então, o que está pedindo para calcular aqui? Aqui está pedindo para calcular 3/5 de 200, ok? Mas nós vamos fazer igual tá aqui no fluxograma. Então, o que está falando aqui? A primeira coisa, identificar a fração, tá aqui a fração 3/5 e a quantidade X, que é 200. Dividir a quantidade pelo denominador da fração. Então, vou pegar aqui, 200 e vou dividir pelo denominador. Então, aqui, 20 dividido por 4, por 5, 4. 4 vezes 5, 20, para 20, nada. Abaixo, 0, 0 no quociente. Então, o quociente foi igual a 40. O que eu vou fazer agora? Multiplicar o quociente obtido pelo numerador da fração. Então, 40 eu vou multiplicar por 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. Então, olha só. Alice, ela doou 3/5 de R$ 200. Quanto que a Alice doou? Alice doou R$ 120. Agora,
A tia da Alice doou 3/4 da quantia que ela doou. Então, a tia doou 3/4 de 120. Vamos até colocar o resultado aqui, ó. Alice doou 120. Então, letra B, a quantia que a Alice recebeu como presente de sua tia. Então, vocês vão fazer esse mesmo raciocínio aqui, só que agora a fração vai ser 3/4 e o x vai ser 120. Número 4. O pai de Pedro possui R$ 600 em sua carteira, mas gastou 3/5 dessa quantia para pagar compras no supermercado. Utilize o fluxograma da atividade 2 para determinar. Letra A, a quantia paga pelo pai de Pedro nesse supermercado. Então, olha só, letra A quantia paga pelo pai de Pedro nesse supermercado. O pai de Pedro gastou 3/5 de um total de R$ 600. Então, a fração é 3/5, né? Que aqui vai ser o A, aqui vai ser o B, e o X é igual a 600. Então, o que tem que fazer? Primeira coisa, pegar os 600 e dividir pelo denominador. O resultado que der aqui vai multiplicar pelo numerador, que é 3. Esse resultado é a quantia que o pai de Pedro pagou no supermercado. Letra B, a quantia que sobrou na carteira do pai de Pedro após o gasto nesse supermercado. Fácil, né? Vai pegar aqui a quantidade que ele gastou e vai subtrair aqui dos 600. Muito simples. E o número 5, elabore uma situação problema que possa ser solucionada por meio do fluxograma da atividade 2. É só você observar os exercícios 3 e 4 e você vai elaborar um problema semelhante, o qual você vai ter uma quantidade e vai ter que calcular uma fração dessa quantidade. Tá bom, pessoal? Tá bem tranquilo as atividades da semana 2. Uma excelente semana para todos.